programa Contraplano dessa semana embarca nos preparativos da segunda Conferência Municipal de Cultura, realizada em Jacareí, dos dias 15 e 16 de junho. E para falar com a gente sobre cultura e sobre políticas culturais, está aqui no estúdio Paulo Williams, produtor cultural e membro da comissão organizadora do evento. Paulo, tudo bom? Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre cultura aqui na TV Câmara. Paulo, qual a importância da população debater uma política pública de comunicação? Olha, Comunicação, desculpa, de cultura. A gente está vivendo um momento ímpar na cultura da cidade, que são projetos que legaliza ou que gera mais espaço e acesso para a política cultural. Isso daí faz eco ao que está acontecendo hoje no âmbito nacional, né? Há uma série de iniciativas que está sendo desenvolvida no Ministério da Cultura, e a Fundação Cultural e a Prefeitura da cidade têm ido de encontro a essas diretrizes. Então, nessa segunda conferência, um dos focos de debate é o Plano Municipal de Cultura, a criação de um plano municipal que tem metas de trabalho para 10 anos. Isso é importante e é um marco na história cultural da cidade, porque até então a gente tem uma experiência muito de eventos culturais e não de uma política cultural a médio prazo, com diretrizes e com medidas mensuradas a um tempo um pouco mais espaçado. Quando a gente fala pensar a médio prazo, nós estamos dizendo o quê, Paulo? Linhas de financiamento, espaços físicos, em termos práticos para a população que vai ser beneficiada com essa política, do que nós estamos falando? Olha, o projeto do Plano Nacional de Cultura, ele tem alguns eixos de trabalho, que é formação cultural, difusão desses bens culturais e acessibilidade. Então, todos esses eixos serão contemplados no plano municipal também. Então, hoje a cidade tem um programa de formação, mas esses programas, na maior parte das vezes, são pontuais. Ou seja, tem uma oficina que acontece em um determinado bairro por tantos meses, 3 meses. Isso em vários segmentos. Então, como se pensar um projeto que vise uma formação continuada? No teatro, na dança, na música, artes plásticas, produção cultural. Como se pensar em atividades como gerar uma acessibilidade ao público de uma forma também continuada. Há uma coisa que é muito difícil para quem faz cultura, que é o público, o espectador, né? Então você tem um espetáculo teatral, coloca ele em cartaz na sua cidade e tem dificuldade para manter uma temporada em cartaz. Então o porquê disso daí? Né? Por que as pessoas não acompanham a programação cultural? Por uma questão de hábito, na maior parte das vezes. Por uma questão de acesso. Não é comum ao cidadão ter hábitos culturais. Primeiro porque essas ações, essas atividades são espaçadas demais. Acontece... Você não fideliza, às vezes, o público. Exatamente, você não tem... E nos momentos em que já tivemos isso, a Sala Mário Lago é um exemplo disso. Em outras épocas, quando se criou um projeto específico para aquele espaço público, de ter uma programação continuada, se percebeu que no decorrer do tempo as pessoas já sabiam, o que eu vou fazer sábado à noite? Eu vou na Sala Mário Lago porque lá tem uma atividade, tem um teatro, ou tem uma dança, ou tem uma música. Então esse tipo de ação é um ponto que deve ser contemplado num plano municipal de cultura, né? Criar mecanismos de acessibilidade aos bens culturais. Então, acessibilidade, formação, difusão, financiamento da cultura. Então são alguns elementos que criam as bases para um projeto de cultura numa cidade.
né? E isso não é só papel do poder público, né? Quando a gente fala no Fórum Municipal de Cultura, ele é promovido, ele tem a participação do poder público, da prefeitura, da Fundação Cultural, mas é fundamental que a categoria, que os artistas se envolvam, não só eles, mas também a população em geral. É porque eu acho que não há conquista política sem envolvimento do cidadão. Ou seja, isso em qualquer segmento. Ou seja, todas as grandes conquistas se deu por uma mobilização da sociedade, porque é para a sociedade. Hoje há uma distinção que às vezes ela é errônea de estabelecer uma separação do que é o poder público, do que é o público, do que é o privado. Né? Sendo que, na verdade, o poder público é um resultado de um direito do cidadão. Né? A democracia é um resultado dessa conquista, desse direito. Então, uma ação de política cultural está diretamente ligada a interesses dessa sociedade, desse grupo. Quer seja ele artista, que tem um interesse um pouco mais pontual, né, de formação ou de desenvolvimento do seu trabalho, de divulgação do seu trabalho, e da sociedade que recebe esse bem, tem a oportunidade de dialogar com o que se produz de cultura na cidade, não só do que se produz com os artistas da cidade, mas o que chega também, né? Porque a cidade acaba abrindo as portas para outras iniciativas culturais. Então, num momento como esse, que estamos prestes a realizar, no próximo dia 15 e 16, é um momento oportuno de se unir. Qual é o pensamento dessa sociedade? Qual que é o pensamento? Quais são os anseios desses artistas, da comunidade de Jacareí, dos cidadãos de Jacareí? E colocar isso num projeto de governo, num projeto público, num projeto político. Então, há cada vez mais um entendimento de que sem convergências não é possível caminhar, sabe? Essa ideia de uma oposição de lados, né? Lados opostos que às vezes brigam por força, né? Quem é mais forte acaba vencendo. É um modelo já um tanto ultrapassado. Hoje, cada vez mais se fala de ter pensamentos que convergem, de ideias, de propostas que dialoguem. Então, nesse sentido que eu acho que a gente tem caminhado e há uma série de pessoas que têm trabalhado nesse sentido. Sentado com o poder público, sentado com a Fundação Cultural, sentado com os artistas. E tá, o que precisamos? Quais são as necessidades para esse momento da cidade? Quais são as necessidades para esses artistas? Quais são as necessidades dessa sociedade? E eu acho que temos avançado nesse sentido. O fórum também é um momento em que esse acúmulo de discussões que esses atores têm vem à tona e eles buscam criar um consenso que vai formular essa política. Do fórum sai uma carta, sai uma recomendação para o gestor público. Existem dois mecanismos, né, de debate com políticas culturais. O fórum, que é uma prática que se realiza na cidade, e a conferência. A diferença... Agora, dia 15 é a conferência. Exato. O fórum é um espaço de discussão, um espaço aberto de discussão. E sempre do fórum se há uma carta, no final do fórum há uma carta de intenção que é encaminhada aos órgãos competentes. A conferência, ela é um pouco mais deliberativa. As propostas que sairão dessa conferência serão encaminhadas para um plano municipal de cultura. Então, nesse sentido, a conferência tem um caráter de estabelecer propostas e essas propostas serem acatadas dentro de um projeto de cultura, encaminhadas dentro de um projeto de cultura. Também a importância da conferência é que na conferência se estabelece a continuidade dessa discussão numa esfera estadual e federal. Eu acredito que no segundo semestre deve acontecer as conferências estaduais e no final do ano, em novembro, se eu não me falha a memória, a Conferência Nacional. Então, o fundamental da Conferência Municipal é criar esses mecanismos de levar essas propostas para as outras esferas políticas, né?
e também a discussão, o debate na política municipal, né? E quem pode participar, Paulo, da conferência? Qualquer pessoa? Como participar? Olha, a forma de participar, ela é aberta, é uma conferência aberta ao cidadão, todas as pessoas podem participar, as inscrições serão feitas no dia 14, a conferência inicia às 8h30 da manhã, então teria 14 aí não, no sábado, no 15, dia 15. desculpa, dia Dia 15, dia 15/6, sábado, e no primeiro momento é Vai feita ser lá na secretaria, no auditório da da Secretaria de Educação. Então, esse primeiro momento temos as inscrições, as pessoas são direcionadas por setores de afinidade ou se já são artistas ou se já tem um segmento, são representadas nesse segmento, a teatro, dança, artes plásticas, literatura, enfim. Mas é aberto a todos os cidadãos de Jacareí e da região do Vale do Paraíba. Tenho recebido alguns e-mails de pessoas me perguntando se pessoas de outras cidades podem participar, devem participar, porque a cultura na nossa região ela é muito comum, algumas características muito comuns no Vale do Paraíba. As práticas culturais também têm uma semelhança, então o que acontece em Jacareí, os problemas que enfrentamos aqui, também reconhecemos esses problemas em outras cidades do Vale do Paraíba. Então é um espaço para reflexão, para discussão e para criar alguns parâmetros, alguns modelos para um novo momento da cultura na cidade e no Vale do Paraíba. Falar em cultura na cidade, Paulo, a repórter Nathalie Neco e o repórter cinematográfico Humberto Rezende foram para a rua ouvir das pessoas aqui em Jacareí o que elas entendem por cultura. A gente vai assistir isso agora e vamos comentar na sequência. Para mim é música, arte e várias coisas assim, para mim. Acho que é isso. Principalmente música. Cultura é arte, música, menos funk. Cultura, parte da informação, né? Informação, história, educação. Certo? O que mais? A cultura é tudo, né, eu acho. Para as pessoas, né, aprender cada vez mais a oportunidade na vida, né? É isso. A cultura, para mim, é alguma coisa que a cidade promove pra gente, interessante. Aliás, aqui em Jacareí, né, desculpa falar, tá faltando pouco, né? Tá bem fraco. Não há muitas coisas de cultura. Sobre coisas para criança na escola, passeios escolares, essas coisas, para criança conhecer um pouco mais. Cultura, para mim, é tudo aquilo que envolve conhecimento, né? Tudo aquilo que a gente adquire ao decorrer do tempo, né? E da nossa vida também. Cultura, acho que é tudo que a gente aprende na vida. Você tem que saber sobre toda a natureza, sobre até o ar, o mar. Eu acho que para mim é tudo isso. Cultura para mim, já que você perguntou para você, cada um tem a sua cultura. A minha cultura é dançar muito. Bom, a gente viu aí o vídeo, a reportagem da Nathalie Neco e do Humberto Cunha sobre o que é cultura. E aí, Paulo, são visões totalmente, algumas vezes até divergentes, né? Abrangentes, é um leque, desde uma concepção mais histórica, uma que passa mais por lazer, entretenimento. Na verdade, é comum isso, se atrelar a cultura ao entretenimento, né? Ao que as pessoas reconhecem de lazer e de entretenimento. Eu gosto da definição na etimologia da palavra, gosto de pensar, né, a origem das palavras, de onde que vem essa palavra, porque quando a gente pensa na palavra, na origem dela, já tem algumas respostas aí. Cultura vem de uma ideia de cultivar, de cultivo, de abrir sulcos na terra para colocar semente. E isso me atrai, me agrada, me estimula como um artista, de pensar dessa forma a cultura, né?
porque na história a cultura são aqueles elementos que estabelecem um valor humano, são as ações humanas que se perduram pelo tempo e que guardam, inserem em si um valor, né, uma marca. Então por isso se fala tanto de cultura de uma forma bem abrangente, cultura da culinária, a cultura japonesa. Então ela não tem um aspecto restrito à arte, embora é na arte que ela faz a sua maior expansão, às vezes até se apresenta como algo, como um sinônimo, mas é um valor que se perdura no tempo. Então por isso é tão fundamental, né? Por isso é importante o hábito da cultura, porque é o hábito dos valores humanos, é voltar a reconhecer esses valores. E aí a gente se afasta do entretenimento, né? Aí a gente se afasta desse lazer que é distração, que não traz esses elementos, né? Que tem a sua importância, tem o seu espaço num mundo tão corrido, tão conturbado. É importante sim ter entretenimentos, é um direito sim do cidadão ter esses espaços de entretenimento, de lazer, de relaxar, de assistir De desconectar mesmo, total dessa pressão, mas a cultura é mais profunda que isso, né? Quando a gente encontra uma tradição em Jacareí, tem muita tradição popular, as festas populares, os mestre de cultura, né? Essa própria palavra. Jacareí tem um projeto importante e bonito sobre isso, né? De tornar um patrimônio imaterial essas pessoas que trabalharam a vida inteira para preservar a sua cultura. Cultura é uma pessoa que faz cesto, uma pessoa que faz uma viola, enfim, alguns exemplos. E Jacareí tem esse projeto e tem resgatado a memória dessas pessoas. Então, quando a gente encontra um cidadão como esse, que dedicou a sua vida a uma arte, a um artesanato, que hoje não é valorizado, que não há um espaço de mercado, quando a gente se depara com isso, é incrível a quantidade de valores que está inserido ali. De tolerância, de amizade, de fraternidade, de respeito ao meio ambiente. Então, hoje se fala tanto em algumas questões como sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, proteção aos recursos naturais, a diversidade. Quando se encontra, quando se depara com projetos assim, com a cultura popular, você vê que esses conceitos bastante contemporâneos estarão presentes de uma forma espontânea, natural, orgânica. Então, é a forma com que eu penso a cultura, né? Plantar sementes. Esse trabalho de esforço, porque para quem lida com o campo, para quem gosta do ofício, quem gosta da terra, quem mexe com isso, sabe o tão forçoso que é, o esforço que precisa para que essa semente torne-se frutos ou flores, né? Quando a gente vê o resultado, é maravilhoso, nos encanta, né? Nos sacia, mas o trabalho feito para que aquilo se estabeleça é muito grande, né? De limpar a terra, de abrir esses espaços. Então, quem trabalha com a cultura, trabalha nesse processo, trabalha nessa direção, né? De lidar com a terra. Quando pensa em cultura, muitas vezes a gente acaba se referindo aos produtos da cultura de massa, né? A gente esses mestres da cultura estão competindo com a internet, com a televisão, com a cultura industrial e com tudo isso. Como é que você vê essa concepção de que existem produtos culturais superiores, produtos culturais que, pegando carona no depoimento do garoto, é tudo menos determinado tipo de música. Como é que você vê isso e como é que a gente consegue criar uma política cultural que seja inclusiva,
que abranja todas essas manifestações que podem parecer muitas vezes que não têm uma qualidade, mas que refletem um espaço, um tempo, e ao mesmo tempo protejam ou resguardem ou resgatem, resgate eu acho que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, essas tradições, para que elas não se percam. Tradições que contêm nelas aí todos esses elementos que você falou, do que é de mais moderno no pensamento contemporâneo. Olha, eu acho que nós estamos, não tem como fugir desse pensamento de exclusão. Que, infelizmente, isso é próprio do ser humano, a escolha, né? Então, ele sempre escolhe uma coisa em relação à outra. Então, por isso que é dever de quem de um educador ou do poder público criar mecanismo para abarcar essas manifestações, porque se esses mecanismos não se estabelecem, a gente vai ficar refém de uma imposição midiática, né? Do que os interesses de mercado determinam o que isso é a cultura de massa. Porque a cultura de massa, ela é genuína, ela é verdadeira. Quando alguém impõe, quando o mercado impõe um produto e chama esse produto de cultura, aí de repente a gente não está falando de cultura de massa. Porque você pega qualquer gênero musical, artístico, quando você coloca isso no tempo, você vê que quando existe esse conceito de cultura que falávamos há pouco, que é de criar espaço no tempo, de estabelecer valores. Você passa, depois de um tempo, você vai reconhecer isso no funk, no samba, né? Então, hoje você vê um trabalho de resgate de sambas antigos, da origem do funk. Então, isso sempre esteve aí, sempre esteve aí. Então, como isso se transforma que é a questão, né? Então, a cultura de massa ela é extremamente genuína, ela é uma manifestação totalmente própria, né? Ela tem uma propriedade, o que difere do que a gente consome por questão de mercado. Então, se coloca tudo no mesmo pacote, né? Eu acho que aí há uma diferença. Mas eu não gosto também de excluir. Eu não gosto de pensar de que o que a gente hoje o que hoje a gente não gosta, daqui a 20 anos a gente vai olhar com olhares diferentes, porque o tempo que vai dizer. Eu lembro, quando eu era garoto, o que fazia parte de cultura de mídia eram ritmos como a lambada, por exemplo. E aquilo era uma lavagem cerebral, né? Assim como os ritmos que hoje estão na moda. Paradas aí de sucesso. E se você falar hoje em lambada, você vai pensar que aquilo tem um certo... que tem muito valor inserido. Que é uma dança, que a música, que o ritmo, que os ritmos envolvidos ali, a salsa, essa fusão, isso é muito rico. Por que hoje a gente é capaz de considerar isso rico e na época não? Porque o que o tempo filtrou é o de mais valioso, é o que perdura. E eu acredito que esse ciclo vai se dar com que hoje a gente não suporta. Eu não costumo consumir algumas músicas que hoje tocam na rádio, mas talvez daqui a alguns anos essas músicas já começam a fazer um sentido, pelo menos um sentido naquela época, né? Um contexto histórico. Um contexto histórico. Então é interessante observar essas falas do cidadão ou das pessoas entrevistadas, né? Porque ela reconhece aquilo que lhe chega. E aí eu acho que é importante a gente trabalhar, né? Porque se está chegando só isso, e se a pessoa define que isso é a cultura, é preciso chegar mais coisas. É preciso fazer com que esse jovem, essa criança, esse adolescente, esse cidadão tenha outras experiências. E aí julgue essas experiências, né? Assim, olha, eu assisti um espetáculo de teatro sobre
Machado de Assis, e eu não sabia que Machado de Assis falava tantas coisas para mim, que eu entendi, fala a minha língua, parece que ele escreveu para mim, parece que ele estava falando do meu bairro. E isso é comum de você encontrar quando você leva esse tipo de manifestação até o espectador, até o cidadão. Paulo, essas mesmas pessoas falaram também pra gente sobre qual é a importância da cultura. Vamos conferir também. Eu acho que é muita coisa, né? Que seria da gente agora, no futuro, sem saber a cultura que teve antes. A importância da cultura para mim é levar a mensagem aos outros, assim, abrir a consciência dos outros. É isso. A partir do princípio da informação, acho que é fundamental. Porque sem cultura a gente não tem história, sem história a gente não tem cultura. Importância? Como eu já falei, né? É tudo, né? Não sei o que ser, né? Aprender cada vez mais as coisas da cidade, né? Valorizar mais, né? Na verdade. Cultura mesmo, para mim, importante mais é por causa do aprendizado mesmo. É para aprender sobre outras cidades, sobre o que acontece na nossa cidade mesmo. E é isso. Eu acho interessante, na parte de cultura, trazer mais divulgação para as pessoas, porque na escola muita coisa não é passado direito também, né? Muita coisa fica opaco, né? Eles ensinam só o básico. E no caso, cultura também, do meu ponto de vista, é teatro, peças diversificadas, né? E isso é muito interessante. Uma aprendizagem. Eu acho que é isso, aprendizagem. Eu acho que a cultura é vida, a cultura é alegria, a cultura é ter atividade e não deixar parar. Não pode parar. Eu acho isso. Bom, essa foi a participação das pessoas aqui no programa Contraplano, espaço da produção audiovisual e da cultura na TV Câmara Jacareí. Paulo, qual a importância da cultura? Olha, eu estou bastante emocionado com as falas e como que elas realmente refletem esse sentido da cultura que estamos discutindo aqui, né? E é curioso, quando pergunta para as pessoas o que é a cultura, ela consegue explicar aquilo que ela recebe, né? O que ela recebe. Então, traduzir o que ele vai traduzir de acordo as experiências que ele teve. Música, teatro, lazer. Mas quando pergunta qual é a importância, as pessoas voltam para a essência. E aí as respostas têm um sentido mais profundo. Quer dizer, quem falou que era entretenimento, deu uma resposta mais profunda do que é. É aprendizagem, é uma mensagem, é despertar a consciência. Então, quando está falando de aprendizagem, de despertar a consciência, estamos falando de valores, né? Então, é muito bonito isso, é muito importante isso, né? Esse reconhecimento das pessoas, quando elas param para pensar o que é uma coisa e qual é a importância disso na minha vida e consegue trazer respostas que refletem exatamente o sentido daquilo, para que veio, né? Porque são arranjos que a sociedade criou para poder se entender, para poder compartilhar, para poder se aceitar, para se enxergar. Então a cultura é isso, a cultura é um espelho, a cultura é um caderno, a cultura é um mestre, a cultura também é o lado oposto das coisas, né? Porque a aprendizagem também é isso, a aprendizagem também é erro, a aprendizagem também são brincadeiras. Me agrada também quando um cidadão falou que é alegria, né? Que porque eu acho que são espaços onde a gente se encontra e se ressignifica. Quem eu sou na minha sociedade, né? Eu participo quando a gente participa de uma festa popular, festa junina,
que é muito forte aqui na região do Vale do Paraíba. O tanto de nós que está representado nessa festa, da nossa infância, das nossas brincadeiras. Então, eu acho que está muito bem explicado, eu acho que falaram muito mais do que estamos aqui tentando, de uma forma mais teórica, estabelecer definições, né? É isso, é brincadeira. Cultura também é sentir, né, Paulo? É total, eu acho que é muito sentir, é experiência, tá no campo da fenomenologia, não pode ser teórica, não é teórica, ela é prática, ela é táctil, ela é o fazer, por isso que ela está inserida na pessoa mais simples, na pessoa mais ligada a experiências empíricas e até a pessoas da academia, até intelectuais, teóricos, que também participam disso, porque são experiências humanas, né? Partilhadas. À medida que a gente tem uma experiência e partilha, estamos falando de cultura, né? E aí há várias escolas e tendências que vão dando recortes para isso, é mais isso, é mais aquilo. Mas no lugar da sociedade é um momento de partilhamento. Então, daí a importância desse momento que estamos promovendo na cidade, né? Quando eu digo estamos, a comissão representando a comissão de organização da conferência, que é exatamente um momento de falar disso, de falar desses valores, falar desse aprendizado, falar dessa necessidade colocada aqui no vídeo pelas pessoas. Está faltando cultura, é preciso essa cultura estar nas escolas. E quando falo a cultura na escola, é na escola pública, sim, é na escola particular, sim, e é também em escolas de cultura, escolas de formação cultural, escolas onde as pessoas possam ter as expressões, um desenvolvimento das expressões artísticas e apresentar isso como um potencial que será aplicado, quer seja como artista ou como outras profissões, né? Toda essa vivência com a cultura, com a arte, sempre vai desenvolver os potenciais humanos, né? Isso, independente do que ofício que essa pessoa vai desenvolver ou desenvolve, ela expressa de uma forma potencializada quando ela tem essas experiências culturais, né? Então, eu acho que é um momento bastante oportuno, há uma mobilização muito interessante, crítica, de pessoas que estão engajadas nisso, em pensar a cultura, refletir sobre quais são as necessidades para a cidade a médio prazo, como trazer isso e como tornar isso mais legítimo, porque para isso é um plano de cultura, para legitimizar uma ação cultural, né? Dar essa legalização para as coisas, não que seja ilegal, mas uma vez que tenhamos ferramentas para medir as ações, para avaliar essas ações, também é uma ferramenta de cobrança, também é uma ferramenta de acompanhamento. Olha, no plano municipal de cultura, o plano municipal prevê tais coisas, estão sendo feitas? O plano municipal propôs tais ações, elas estão acontecendo? Então é um passo, eu tenho visto dessa forma, é um passo nessa caminhada, e é um passo muito significativo, porque podemos estar diante de um momento novo, nesse sentido, né? De gerar uma solidez para algumas ações que acontecem, que sempre aconteceram, dos que vieram antes da minha geração, dos que estão aqui, os que fazem parte da minha geração de artistas, de produtores culturais, e para esses jovens que estão chegando agora, que têm feito oficinas, que têm feito cursos, e que às vezes se sentem um pouco
desamparado na execução do seu trabalho. Ou seja, como eu faço para fazer um curso de teatro na cidade? Como eu faço para apresentar a minha peça? Como eu faço para fazer um show, para apresentar minha banda? Enfim, então eu acredito que a gente tende a apontar, pelo menos, um caminho muito, muito rico nesse sentido, de formação, difusão dos bens culturais, financiamento da cultura, acessibilidade a esses bens culturais e por aí afora. As discussões são muitas. Só queria falar dos convidados que farão parte da conferência. Teremos uma palestra com Fábio de Sá-Cisnic, que é um estudioso, uma pessoa que tem desenvolvido um trabalho na área de tributação à cultura, de leis de incentivo à cultura, vem falar sobre esse tema. Teremos também outra convidada, que é Ana Carla Fonseca, que é uma pesquisadora que desenvolve um projeto na área de economia criativa, que trará esse tema numa palestra e discutirá conosco esse tema, que é um tema muito interessante, muito contemporâneo de economia, e isso no dia 15. E no dia 16, domingo pela manhã, teremos uma palestra com Célio Turino, que é um historiador, um professor de história e escritor, que faz um trabalho muito interessante, desenvolveu um projeto para o Ministério da Cultura, que são os pontos de cultura, dentro do programa Mais Cultura. Então ele vem falar dessa experiência, do que é o programa Cultura Viva, o que é uma ação de ponto de cultura, que é um projeto incrível, um projeto sem precedentes, que aponta a um novo olhar para a cultura, para o acesso à cultura, o desenvolvimento da cultura nas comunidades. Então, é um fórum, que é uma conferência que estaremos falando das nossas necessidades, das nossas questões, e também abrindo um pouco, junto com esses palestrantes, novos olhares, né? O que está sendo pensado de cultura nas esferas federais, né? No país, nos outros ambientes de discussão. Então, convido a todos a participar. 15 e 16 de junho, sábado e domingo, o dia inteiro de trabalho. Lá no auditório da Secretaria. No auditório da Secretaria de Educação, é só aparecer, a conferência é aberta, é gratuita, as palestras são todas gratuitas, pode chegar, se inscrever, participar dos debates, das discussões, dos setores de discussões, enfim, é um momento para a gente discutir, compartilhar, principalmente isso, convergir, né? Pensar juntos. Bom, agradeço a presença do Paulo Williams aqui no programa Contraplano. Programa Contraplano hoje diversificado, assim como a cultura, não apresentando vídeos, mas debatendo esse tema que é tão importante para nós. O programa Contraplano é o espaço da produção audiovisual e da cultura na TV Câmara Jacareí. Até a próxima semana. A palavra cultura vem do conceito de cultivo, né, que, por sua vez, tem uma tradição ancestral na humanidade ligada até o domínio da agricultura e a possibilidade de cultivar algo, né. Eu acho que não é por acaso que a cultura vem dessa própria ideia tradicional de cultivar a terra, cultivar a natureza, cultivar algo que permanece, que tem sazonalidade, que tem estações, que tem ciclo, né, que tem desenvolvimento também, que se relaciona com o ambiente, com o sistema.
Alguns trabalham cultura em oposição à natureza, mas a leitura contemporânea de cultura, que eu acho que todos nós fazemos cada vez mais, pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da própria relação com a natureza. Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula cultura. Então, a pessoa culta, a pessoa que conhece línguas, etc. Num certo momento do século XX, começa a mudar isso e começa a haver uma explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento. Cultura não é arte, só arte. Arte é parte da cultura, é uma expressão vital na cultura, é o oxigênio da cultura, mas a cultura vai além das artes. No sentido antropológico, cultura são todos os saberes, fazeres, pensares, tudo aquilo que mexe com o imaginário, tudo aquilo que carrega essa marca da ação da sociedade, do homem. O povo faz cultura em qualquer condição, nas condições sociais mais degradadas, em ambiente onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade, as pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável, e o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Então, a cultura lida com o material e com o imaterial, e naturalmente lida com tudo. Meu cantar é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem, os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual, possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento.